Em 1949, nos confins de uma floresta siberiana, uma instalação soviética secreta abrigava um experimento inominável. O vento cortava a neve, enquanto guardas patrulhavam os portões de concreto. Lá dentro, 5 prisioneiros políticos eram preparados para um teste que prometia mudar os limites da ciência e revelar os horrores ocultos da mente humana. Dentro da instalação, corredores estreitos e frios levavam à sala de controle. Pesquisadores com olhares cansados e mãos trêmulas monitoravam os sinais vitais dos 5 prisioneiros através de telas esverdeadas e precisas. Na câmara selada, iluminada por uma luz branca opressiva, os sujeitos pareciam calmos, conversando em sussurros, mas algo inquietante emergia. Os sorrisos desapareciam e as palavras trocadas tornavam-se sombrias, carregadas de tensão. No ar, o som constante do gás estimulante preenchia o espaço como uma presença invisível e sufocante. A contagem regressiva para o inesperado havia começado. Os dias avançavam e as primeiras mudanças começaram a se manifestar. Na câmara, os prisioneiros tornaram-se cada vez mais introspectivos, suas vozes rareando. Apenas os sons do gás e da respiração pesada preenchiam o ambiente. Pelas janelas, os pesquisadores observavam com crescente desconforto. Um dos sujeitos começou a murmurar para si mesmo, enquanto o outro encarava fixamente o teto, sem piscar. No 9º dia, a tensão foi rompida por um grito ensurdecedor. Um dos prisioneiros gritava sem parar, sua voz ecoando como um animal ferido. Os outros, estranhamente, não reagiam, como se o som já não fizesse sentido para eles. O grito durou horas, até cessar abruptamente. O sujeito, agora mudo, apenas balançava o corpo enquanto sangue escorria de sua boca. No 10º dia, outro começou a gritar, mas desta vez os prisioneiros agiram. Rasgaram páginas dos livros disponíveis e, em um frenesi grotesco, misturaram fezes ao papel para cobrir a janela de observação. A câmara mergulhou no silêncio absoluto. Na sala de controle, os pesquisadores ficaram imóveis. Apenas o som do zumbido elétrico preenchia o espaço. Os dias seguintes trouxeram apenas quietude, e o medo se instalou. Algo estava acontecendo lá dentro, algo que eles não podiam ver. No 15º, a decisão foi tomada. O gás seria desligado e a câmara aberta. Enquanto o gás diminuía, um som surgiu pela primeira vez em dias. Uma voz rouca e desesperada. Não nos tirem o gás. Queremos ficar acordados. Quando a porta foi finalmente destrancada, os pesquisadores hesitaram. Lá dentro, a visão era horrenda. 4 sobreviventes desfigurados, com carne arrancada, órgãos expostos e manchas de sangue cobrindo o chão. Eles ergueram os olhos para os cientistas, sussurrando com um sorriso perturbador. Finalmente, vocês vieram. Quando os soldados entraram na câmara, os prisioneiros reagiram com uma força sobre-humana. Um deles atacou com violência, matando um soldado e ferindo gravemente outro. Foi necessária força letal para contê-los. Os sobreviventes gritavam, implorando pelo gás, enquanto eram arrastados para fora. No laboratório médico, os cientistas tentaram tratar os ferimentos, mas os sujeitos pareciam alheios à dor. Mesmo com órgãos expostos e perda massiva de sangue, eles continuavam vivos, seus corpos desafiando a lógica. O mais assustador, porém, era sua súplica incessante. Nos mantenham acordados, não nos deixem dormir. Com os prisioneiros ainda em estado de extrema agitação, o comandante militar chegou para tomar as rédeas da situação.
Ele ordenou que os cientistas preparassem os sobreviventes para retornar à câmara de gás, ignorando o protesto dos pesquisadores. Com um olhar frio e calculado, ele explicou que o experimento não estava concluído e que os sujeitos deveriam ser restaurados para a continuação dos testes. As telas de EEG mostravam sinais de morte cerebral, mas, estranhamente, os prisioneiros não pareciam falecer. Algo grotesco e inexplicável estava acontecendo. Nada disto abala o comandante. O coronel se aproxima, sua figura imponente, lançando seu olhar sobre os cientistas. Eles trocam olhares tensos, suas expressões mostrando o conflito interno enquanto hesitam. Os prisioneiros, cada um com sua dor visível, permanecem imersos no sofrimento. O monitor de EEG exibe flutuações erráticas, enquanto a porta reforçada se ergue ameaçadora ao fundo. Os cientistas avançam lentamente, seus passos hesitantes ecoando na sala. O silêncio é absoluto, interrompido apenas pelo som dos monitores. Enquanto se preparam para a próxima fase do experimento, todos estão tensos e em silêncio total. Enquanto os prisioneiros eram preparados para retornar à câmara, a tensão no ar aumentava. Um dos sujeitos, que ainda podia falar, começou a implorar para não ser trancado novamente. Sua voz era rouca, mas cheia de terror. Ele gritou por socorro, mas ninguém parecia ouvi-lo. O mais angustiante foi a resposta que ele deu aos pesquisadores, que o questionaram sobre o que havia acontecido. Nós somos o que você teme, o que mantemos dentro de nossas mentes. O sono é nossa única prisão. A ideia de que o mal estava dentro deles, guardado pela ausência de sono, começou a fazer sentido. Com os prisioneiros finalmente selados de volta na câmara, o ambiente se tornou um silêncio pesado. Os monitores de EEG começaram a exibir leituras anormais, pulsando de forma errática. Subitamente, um dos sobreviventes desabou no chão, seus olhos se fechando. O efeito foi imediato. Seu corpo começou a colapsar, como se estivesse sendo consumido de dentro para fora, até se tornar uma massa sem vida. O pânico se espalhou entre os prisioneiros. Prisioneiro 3, com a voz rouca, gritou desesperado: "Precisamos ficar acordados. É a única maneira de sobreviver." Mas o inevitável aconteceu. O segundo prisioneiro caiu, seus olhos revirando, e o mesmo destino o alcançou. Do lado de fora, os cientistas observavam, impotentes, enquanto o experimento chegava ao seu macabro clímax. O comandante militar, imperturbável, deu a ordem para selar novamente a câmara, mas um dos pesquisadores estava visivelmente perturbado. Ele, sem aviso, puxou uma arma e atirou na cabeça do comandante. O som do tiro ecoou pela instalação. O restante dos soldados, em pânico, tentou fugir, mas foi tarde demais. A porta se fechou e os pesquisadores estavam presos, sem saída. O homem que havia atirado, agora descontrolado, olhou para os outros e declarou: "Eu não vou ser trancado com monstros." Ele sabia que não havia mais salvação. O único sobrevivente, agora visivelmente deformado e irreconhecível, encarou o pesquisador. Suas palavras finais reverberaram na sala de controle, uma revelação sombria sobre a natureza humana. Ele sorriu com uma expressão macabra e sussurrou: "Vocês não entenderam. Está dentro de todos nós. A única coisa que nos impede de despertar é o sono." O cientista, completamente abalado, apontou sua arma e disparou no coração do prisioneiro. O som do disparo foi seguido por um silêncio absoluto. Naquele momento, o experimento se tornou uma história de horrores impensáveis, um ciclo fechado de insanidade e revelações.
Após o fim do experimento, as instalações soviéticas foram abandonadas. Seus segredos cuidadosamente enterrados nas sombras da história. Mas os pesquisadores restantes, e qualquer um que ousasse investigar, nunca mais foram vistos. Rumores sobre o experimento persistem, espalhados por anotações fragmentadas e gravações incompletas. O que realmente aconteceu dentro daquela câmara nunca será totalmente compreendido. Mas uma pergunta permanece martelando na mente daqueles que tentam reconstruir os eventos. O mal foi realmente extirpado ou ele ainda está lá, esperando nas profundezas do sono humano? A última gravação encontrada, datada de anos após o encerramento do experimento, mostra uma série de gritos abafados e ruídos incompreensíveis. A tela tremida revela uma última imagem. A figura de um pesquisador, cujos olhos estão completamente vazios, fixos na câmera. Ele sussurra: "Nós não sabemos, mas algo está acordando novamente." A gravação é interrompida bruscamente, deixando uma sensação de desespero e inquietação. O experimento soviético de 1949 permanece um dos maiores mistérios da história da ciência e da humanidade. Enquanto os arquivos oficiais foram classificados e os detalhes continuaram obscurecidos, aqueles que ousaram investigar descobriram que, por mais que tentassem, o mal experimentado naquele lugar nunca seria totalmente compreendido. O que foi deixado para trás era mais do que um simples erro científico. Era um lembrete de que os limites da mente humana são mais aterradores do que qualquer experimento controlado poderia revelar.